Vou apresentar um programa que estou desenvolvendo para gerar capas personalizadas para câmeras de trilha, sem a necessidade de desenhá-las do zero. Nesta primeira sessão, definimos as dimensões da câmera, como a largura, a profundidade e o tamanho da base. Por exemplo, ao configurar a largura para 110 milímetros, podemos observar que a área interna da capa se expande automaticamente. Se ajustarmos a profundidade para 80 milímetros, simulando uma câmera maior, o programa aumenta as paredes laterais. A altura da base também cresce para permitir o encaixe, o que é ideal para modelos que exigem fixação na parte de trás. Agora, vamos analisar outra configuração. Este controle ajusta a abertura de encaixe, já que a câmera é inserida por cima. As medidas já vêm no padrão da série Elite, como HP4 e HP5. O padrão é 52 milímetros. Se alterarmos para 70, a abertura se expande na horizontal. A altura dessa entrada também pode ser ajustada. Colocando 50 milímetros, ela fica mais alta. Além disso, você pode elevar a entrada a partir da base, dependendo da sua câmera. Basta digitar quantos milímetros deseja subir, como 10 milímetros. Isso facilita o encaixe e mantém a parte de baixo protegida. Esse recurso é muito útil quando você quer cobrir a câmera por inteiro. Se a sua câmera for bem alta, com cerca de 120 milímetros, você insere esse valor. Assim, a câmera caberá inteira dentro da capa, bastando elevar a base para o encaixe correto. O ideal é usar um paquímetro ou régua para medir. Subindo a parte superior, o encaixe fica perfeito e toda a parte de trás da câmera fica protegida. Vamos ver as outras opções disponíveis. Este primeiro ajuste altera o ângulo do telhado, controlando a curvatura da parte de cima. O valor 1 deixa o formato bem arredondado e 0,6 deixa mais oval. Colocando para o valor 1, podemos ver que o topo fica bem curvo, o que é excelente para a água da chuva escorrer. Se preferir um formato mais achatado, basta diminuir o número. O limite mínimo que configurei foi 0,3. Veja como a estrutura fica com o valor 0,3. Nos meus testes, um valor em torno de 0,5 já funciona muito bem. Outro ajuste é a profundidade do visor. O padrão é 35 milímetros. Se aumentarmos para 50 milímetros, a frente avança mais. Colocando 80 milímetros, a proteção frontal fica bem maior, melhorando o visual e a proteção. Também é possível inclinar a parte da frente da câmera para cima. Alterando a inclinação de 10 para 20 graus, o campo de visão da câmera se abre bastante. Se aumentarmos para 30 graus, a abertura fica ainda mais ampla e voltada para cima. Na parte de baixo, também podemos ajustar a curvatura da base. Vou aumentar esse valor de 15 para 20 milímetros. A base cresceu. Também podemos configurar para que ela comece mais acima e deixá-la mais aberta para fora. Após o programa processar a imagem, vemos que a saia da capa fica mais aberta, o que ajuda a água a escorrer para longe da câmera. Tudo isso é facilmente ajustável. Vamos ajeitar mais um pouco as proporções. Agora vamos para a parte de dentro. Esses filetes internos servem para firmar a câmera e podem ser ajustados. Mudando de 12 para 15 milímetros, vemos o semicírculo lateral mudar. Nessas junções internas, você pode aumentar o ângulo. Olhando agora para a parte de baixo, temos o chanfro da estrutura. Colocando o valor 8, o chanfro cresce bastante. Porém, pelas peças que já imprimi, o valor 5 é perfeito e não precisa de mais do que isso. Um valor muito grande pode até atrapalhar a entrada da câmera. O limite que coloquei foi 8, para evitar problemas no encaixe. Outra opção muito importante é a espessura das paredes. O padrão é 2,5 milímetros, que eu considero ideal para uma capa de câmera de trilha. Mas se quiser, você pode aumentar até 3,5 milímetros. Vou demonstrar colocando 3 milímetros. Note que todas as paredes da capa ficaram mais grossas. 3 milímetros parece pouco, mas já deixa a peça bem resistente.
O máximo permitido pelo programa é 3,5 milímetros. Recomendo usar 2,5 milímetros, pois essa espessura ainda permite passar a cinta de fixação por trás da câmera. Se a capa ficar muito grossa, ela vai afastar ao suporte da conta da câmera e dificultar o uso dela. O objetivo é automatizar a criação dessas capas. Você só precisa inserir as medidas da sua câmera, e ele já tem um padrão salvo para as câmeras da série Elite da Browning. Depois de ajustar, é só clicar no botão de renderizar aqui embaixo. O programa vai gerar um arquivo 3D nos formatos STL ou 3MF. Com isso, é só mandar para uma impressora 3D, sua ou de terceiros, e a peça estará pronta. É isso. Deixe seu comentário dizendo o que achou dessa ferramenta.